Saravá fraterno, que todos nós que estamos aqui hoje possamos receber essas energias benfazejas, que todos esses falangeiros que estão aqui para nos auxiliar estão derramando sobre nós. Hoje o nosso tema escolhido, ele pode ser encontrado no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, no capítulo 6. Nós vamos falar sobre o tema que a ansiedade não turbe o nosso coração, né? Então, esse capítulo começa assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Psicologicamente, este convite de Jesus nos chama a atenção numa questão muito comum nos dias de hoje, que é a ansiedade. Vivemos numa época em que este problema nunca foi tão grave. Para nós conversarmos sobre a ansiedade, e como é o nosso objetivo aqui, refletir sobre tudo que nós falamos aqui, questionarmos, nós precisamos saber o que é ansiedade para nós. Eu vou tomar a liberdade de conceituar a ansiedade. É caracterizada pela sensação de apreensão, tensão e insegurança. Frequentemente é acompanhada de percepções físicas, como palpitações, sudorese e desconfortos abdominais. Quando a gente está com ansiedade, o coração bate mais forte, dá dor de barriga, a gente começa a suar. Alguém já sentiu isso alguma vez? Assim como o medo, a ansiedade é um sinal de alerta, que avisa sobre a existência de um perigo iminente. Entretanto, no medo, a ameaça é algo conhecido e externo. Na ansiedade é algo desconhecido ou difuso. Sua origem é muito mais interna do que externa. A ansiedade é irmã do medo, né? Então, o que acontece? O medo é uma situação que a gente está vivendo naquele momento, a gente sabe o que é. A ansiedade, na maioria das vezes, a gente sente todas essas sintomas e muitas vezes não sabe do que é. Para a gente exemplificar melhor, aquele receio que nós temos de ser assaltados. Eu não vou lá porque lá é perigoso. Aquele receio, quando a gente só pensa em que pode ser assaltado, isso é ansiedade. Um momento que nós sentimos que estamos sendo assaltados, isso que nós sentimos é medo. Então o medo é uma coisa mais concreta, que a gente está visualizando, que a gente está vivendo naquele momento. E a ansiedade, ela vem. A gente às vezes não sabe de onde. E é importante a gente salientar que a ansiedade é uma coisa natural do ser humano, assim como o medo. Eles fazem parte do sistema de autoproteção que nós temos, nosso instinto de sobrevivência. E nos milênios que o ser humano está evoluindo, a ansiedade, como o medo, ajudaram muito o ser humano, porque situações que nós sentíamos ansiedade nos precaviam de situações que poderiam acontecer, que iam nos prejudicar, iam nos fazer mal, ou situações que iam dar errado. A ansiedade vem, a gente sente aqueles sintomas e espera um pouco, não, tem alguma coisa errada, vou devagar. E no decorrer dos milênios, isso foi muito útil para o ser humano. E ainda hoje, a ansiedade nesse nível de autoproteção, de subsistência do ser, é importante para nós. Mas nós chegamos a um momento, né, que o texto também nos diz assim: uma das causas da ansiedade é a tentativa de controlar o tempo, especialmente o tempo futuro. Nos dias de hoje, nós falamos dos dias de hoje, porque quanto mais o mundo está como está, a sociedade está como está, baseada seus valores nas aquisições materiais, baseado seus valores no que nós temos, não no que nós somos. Quanto mais vivemos neste mundo, mais ansiedade como distúrbio se manifesta em nós no dia a dia. Cada vez queremos ter mais, cada vez achamos que a nossa felicidade está no externo, está no exterior. Mas onde entra a ansiedade nisso? Quando nós sentimos que não podemos, sentimos que não vamos conseguir ou que não somos aptos a qualquer coisa que nós queremos
a qualquer coisa que nós sentimos, a qualquer coisa que nós gostaríamos de ter. E aí a ansiedade vem. Essa situação de controlarmos o tempo, que é um dos maiores causadores da ansiedade, nos leva a determinadas síndromes. Nós podemos avaliar o tempo, projetar o tempo de 3 formas, viver o tempo de 3 formas: passado, o presente e o futuro. Nós podemos, no passado, pós-ocupação, centrada no passado, está relacionada com a lamentação em relação àquilo que passou. Gera culpa, angústia por ter agido de forma equivocada no passado. Assumimos uma atitude de responsabilidade pela condução da nossa vida e ficamos lamentando pelas atitudes do passado, sem contudo corrigi-las. O que nos causa ansiedade? Situações do passado que nós fomos infelizes, erros do passado. Aquilo fica gravado na nossa mente, no nosso inconsciente ou no nosso consciente. Em determinado momento da nossa vida, carregamos essa ansiedade, essa situação que não deu certo na nossa vida e projetamos ela no futuro ou projetamos ela no presente. Explicando melhor, meu casamento não deu certo, fui infeliz, fui traído, aconteceram várias coisas que não foram legais. Hoje eu tenho dificuldade em me relacionar com qualquer pessoa porque eu tenho medo que isso possa acontecer novamente. Isso me trava, eu não consigo me soltar porque eu carrego aquele peso do passado. E cada vez que eu começo a tentar me relacionar com uma pessoa, eu sinto aquela coisa assim, vai dar errado de novo. Quando a gente consegue identificar isso, que maravilha. Mas o que a gente observa no dia a dia, nos atendimentos, os consultórios psiquiátricos, médicos, é que as pessoas trazem isso em si e não conseguem nem identificar o porquê. E a ansiedade, mais do que uma maneira de nos autopreservarmos, ela amplificada se torna uma patologia, se torna uma enfermidade. E aí é a enfermidade, é a ansiedade que nos faz sofrer. É a ansiedade que nos torna pesados. É a ansiedade que nos prende com algemas no passado e não deixa nós seguirmos adiante, seguirmos em frente. E nós temos também a situação da pré-ocupação. A preocupação centrada no futuro, geralmente nos preocupamos negativamente, fantasiando ocorrências do futuro com características sombrias e negativas, produzindo pessimismo, criando expectativas maiores do que as que nós podemos realizar, gerando um falso otimismo. Então nós pegamos essas situações negativas que nós temos no nosso passado e aí a gente pode acrescentar uma situação que a gente vê muito também, pois a ansiedade, muitas vezes nós não sabemos de onde ela vem, e o passado pode ser também outras vidas, outras encarnações. Então eu não sei por que eu sou assim. Nós estamos visitando o psicólogo, o psiquiatra, estamos tomando remédio e a gente não sabe por que a gente está assim. É um dado interessante, fazendo um parêntese, um dado interessante. A Organização Mundial da Saúde nos alerta que o transtorno obsessivo compulsivo e os ataques de pânico fazem parte dos transtornos da ansiedade. Vejam só, podemos incluir aí a depressão também. Amplificando essa ansiedade, que era para ser uma ajuda na nossa vida, uma ferramenta de autopreservação, amplificando essa ansiedade, se tornando uma síndrome, ela nos leva a todos os outros males que nós vemos infestar o nosso dia a dia e o cotidiano das pessoas no mundo de hoje. Depressão, o pânico, obsessivo compulsivo, tudo começa com a ansiedade desregrada, desregulada. No futuro, a gente projeta as situações do passado no futuro. Projetamos que queremos alguma coisa para o nosso futuro e a gente pensa assim, mas não, eu vou fazer diferente do que foi
lá atrás, porque aquela vez não deu certo, aí procuramos uma criatura utópica na nossa vida, seguindo o exemplo dos relacionamentos, dos cônjuges. Procuramos uma situação utópica na nossa vida, tem que ser assim, assim, senão não me serve. Uma situação que acontece muito, não damos certo. Toda a nossa relação, ela peca em um determinado ponto, sempre. Mas sempre acontece isso, eu atraio as pessoas assim. O que é que acontece comigo? Nós temos um mecanismo que faz nós errarmos sempre na mesma situação. E a gente põe a culpa nas pessoas que estão do lado de fora. Porque nós projetamos a nossa felicidade e o nosso objetivo de ser nesse mundo nas coisas materiais e nas pessoas que estão do lado de fora. Nós achamos que para sermos felizes, os outros têm que nos fazer felizes. Isso é errado. E isso nos causa ansiedade. Isso nos deixa mal. Situações pretéritas que não conhecemos. Chegamos num determinado momento da nossa vida e temos medo de entrar no elevador. Mas o que é isso? Começa com uma simples palpitação e de repente vai piorando, ao ponto de que não conseguimos sair de casa. O que seria isso? Tomamos remédios, procuramos o médico, e nós estamos fazendo o que para mudarmos isso? E aí nós chegamos no ponto, que é a terceira situação que nós nos relacionamos com o tempo, que é a ocupação. Centrada no presente, gera resultados de solução de conflitos e problemas. O indivíduo utiliza toda a sua energia refletindo na melhor maneira de superar os obstáculos que surgem no momento que eles aparecem. Podemos nos ocupar com o passado e podemos nos ocupar com o futuro. O certo é o equilíbrio sempre. A gente já conversou várias vezes sobre isso e a gente volta a bater nessa tecla, porque o Mestre Jesus sempre nos ensinou o caminho do meio. Apesar de nós não escutarmos, a gente chega de novo e estamos aqui de frente ao equilíbrio, ao caminho do meio. Se nós usarmos, o errado não é nós nos ocuparmos com o passado. E não é errado nós nos ocuparmos com o futuro. Nos ocupando com o passado, nós podemos utilizar as situações e as circunstâncias que passaram como aprendizado e motivo de evolução, para que nós não erramos no presente. E como nós ocupamos no futuro? Podemos projetar, planejar a nossa vida. Não é errado nós acharmos que nós temos que ir por esse caminho, porque eu quero chegar em tal lugar. Isso não é errado. Nós estamos nos organizando para chegarmos no objetivo. Jesus nos diz em seus ensinamentos que o errado não é pensar no passado ou pensar no futuro. O errado é pensar o mal do passado e pensar o mal que pode acontecer no futuro. Os nossos pensamentos têm toda a influência possível na nossa condição moral, psicológica e sentimental, e muitas vezes física. Enquanto estivermos cultivando nosso pensamento negativo, porque a ansiedade num determinado momento, ela se manifesta porque nós atraímos situações pretéritas através da nossa sintonia, do nosso pensamento. Enquanto cultivarmos a negatividade, tanto do passado, que são algemas que nos prendem e não deixam nós seguirmos adiante, o que vai ser do nosso futuro? E o que é a ansiedade, senão o medo de não conseguir as coisas amanhã, o medo de errar novamente amanhã, o medo de sofrer de novo. E muitas vezes não percebemos isso na nossa vida. Não precisamos nos preocupar, despendendo energia, tentando controlar o tempo que ainda não ocorreu. O futuro é o vir a ser, portanto, incontrolável. Jesus nos chama a atenção para os pensamentos negativos, geradores de ansiedade, que turbam nosso coração e nos tiram a paz, ontem, hoje e amanhã.
Como só podemos viver verdadeiramente o tempo presente, após termos planejado as ações em relação ao futuro, necessitamos passar a cumpri-las, concentrando-nos nos nossos esforços e ações positivas aqui e agora. Com esse procedimento estaremos concentrando nosso bem no dia de hoje, transmutando o mal e plantando o bem para colher amanhã. Mais uma vez, o nosso objetivo é viver o aqui e agora. Jamais vamos esquecer o passado, tentar esquecer, mas lembrá-lo de uma maneira correta e produtiva. Temos que superar muitas dores, temos que perdoar. É toda uma caminhada. A ansiedade por si só, ela é apenas um pequeno mecanismo de toda a engrenagem que nos prejudica, que nos faz sofrer, mas também que pode servir para nos libertar, para crescermos, para evoluirmos. A ferramenta correta na mão errada se torna uma arma que pode ferir a nós mesmos. Mas a ferramenta correta na mão correta é a nossa passagem para a liberdade. É o começo do caminho que vai nos libertar, e ele está aqui e agora, no presente, nas nossas ações hoje. É difícil. Jesus já veio aí nos mostrar. Mas ele veio mostrar que o caminho é esse. E o caminho é aqui e agora. E como podemos mudar o nosso futuro? Podemos mudar o nosso futuro, ou criar o nosso futuro melhor, ou mudar o passado que nos prejudicou, plantando hoje, agindo hoje e colhendo amanhã. O que nós estamos plantando na nossa vida hoje? O que nós estamos procurando aqui hoje? Estamos procurando o externo? Estamos procurando simplesmente a solução dos efeitos? Ou estamos procurando a solução das causas? A ansiedade se controla com remédio. O remédio controla o sintoma. Nós aconselhamos. Aqui todos os nossos tratamentos aqui são aconselhados, o tratamento médico junto com o espiritual. Novamente o equilíbrio. Mas nós estamos tratando com o médico os sintomas, e nós estamos tratando a causa com o quê? Com o espiritual. E depende de nós, não só estarmos aqui sentados hoje. E pelo fato de estarmos aqui sentados hoje, não quer dizer muita coisa mais. Mas o fato de estarmos aqui hoje e empenhados em fazermos parte da nossa mudança, aí sim. Porque a responsabilidade é nossa, está na nossa mão. E quando eu quero, eu posso e eu consigo. É assim que nós temos que pensar, plantando sempre o bem hoje para colher o bem amanhã. E era isso que eu tinha para falar. Vamos nos preparar para